Fala turma, levantamos para vencer mais um clube 5am só pra maluco. Na melhor segunda-feira dessa semana, vamos pra cima. Aí ó, o Michael caiu pra dentro, bem meu irmão, bom dia, vambora. Nós estamos aqui com o livro comentado, Casamento, Filhos e Negócios. Esses dias agora estou numa participação bem pequena. Estou usando um subtítulo por vez. Porque a gente está numa dinâmica aqui meio pesada. Indo dormir tarde, levantando cedo. Se bem que não estamos saindo tão cedo. Hoje nós vamos sair cedito. Vamos pros Alpes aqui, pras montanhas. Como é que é? Fugiu o nome. As cordilheiras. Dá brincar na neve. Mas outros dias a gente tá levantando um pouquinho mais tarde, que aqui começa o dia mais tarde, né? Você almoça aqui 2, 3 da tarde. E aqui o café da manhã é 9 da manhã, mais ou menos assim, esses horários deles. Mas hoje não, hoje nós vamos sair daqui cedito. Esperamos voltar mais cedo, até porque no final do dia tem aula, né? 7 horas tem aula com a primeira turma, né? Mentoria de casais e às 8h15 aula com a segunda turma. Então vai ser puxado de hora. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vambora? E estamos aí, eu acho que hoje é o 18º dia de live para falar sobre o livro, comentar os assuntos. Estamos na parte onde o Anderson escreveu sobre paternidade. Ele e a Miriam, né, são um casal participante aqui. E hoje eu vou falar sobre uma coisa extremamente importante que ele deixou para nós aqui. A influência da fé na dinâmica familiar. Na página 110. A influência da fé na dinâmica familiar. Isso é muito especial porque isso que nós vivemos muito intensamente aqui como casal. Desde antes de sermos casal, né? Já tínhamos nossas vidas individual diante de Deus, caminhando sobre princípios, sobre os ensinamentos de Cristo. E isso, confesso, toda a diferença. Toda a diferença. A base, se tu perguntar, Rodrigo, qual que é a base aí de um casamento, de um treinamento de filhos, da vida de negócios, qual que é a base? É a vida de fé. Aqui o Anderson fala sobre a dinâmica familiar, a influência da fé na dinâmica familiar. É a base de tudo, é a base, tá? Para que realmente tu possa ter um norte a seguir. Nós seguimos um norte, né? Que são os ensinamentos de Cristo. E aí tocamos ficha. Bom dia, Tiagão. Seja bem-vindo, cara. Levantamos para vencer. Ontem vocês não estavam aqui, né? Tá tudo certo. Vambora, hoje começa a semana aí, né? Então hoje vou começando derretendo já. Deixa eu começar aqui que eu também não quero me estender, tá? Ó, ele escreve na página 107, ali no primeiro parágrafo, diz assim, ó. A espiritualidade, 110 a página. A espiritualidade não deve ser um compartimento isolado da vida familiar, mas sim um alicerce que permeia todas as esferas do convívio, que é o que eu acabei de falar. E a base de tudo é a essência, é o norte, é a nossa, por onde nós tomamos, né, nossas decisões, por princípios e valores bem definidos, que são os ensinamentos cristãos. E não apenas como uma filosofia, mas muito mais. Mas como uma decisão, uma entrega, realmente uma vida plenamente nisso. E os filhos, quando caminham sob essa base, quando caminham sob essa plataforma, desde pequenininhos, vai ser bem mais fácil. Eu acho que é por isso que nós temos facilidade com as meninas, tá? Acho que não, tenho certeza. Que é por isso que a gente, para nós não que não tenha desafios, não que não tenha momentos difíceis, tá? Mas
É fácil conduzir as meninas, porque elas têm um coração entregue a Cristo. A Manu ainda é pequena, assim, e toda criança tem facilidade de caminhar com Deus. Toda criança. Quando passa pelo início da adolescência, ali vem transformações, vem dúvidas. E a Manu passou por isso. Só que depois, com uns 14 anos mais ou menos, ela se reencontrou. E ela tem vivido uma vida muito intensa com Deus. Muito intensa. E tem sido muito especial. Não é que a Esther não tenha, mas a Esther ainda caminha conosco, né? Depende de nós, né? Mas a Manu já caminha com as próprias pernas. E ela tomou essas decisões. Foi 2023. Nós não pedimos para a Manu se batizar, não falamos, não ensinamos, inclusive, sobre batismo. Diretamente, assim, né? Ela aprendeu, né? Nessa caminhada, na igreja, aprendeu, enfim, junto conosco sobre isso. E ela tomou a decisão, ela pediu para se batizar. Daí nós perguntamos se ela entendia, estava certo disso. E ela disse que sim, então ela participou de um curso lá de batismo e se batizou. E foi bem especial, porque nós não iríamos dizer para ela fazer isso. Nem tocávamos no assunto. Tem que ser algo muito particular, muito pessoal. A decisão pelo batismo nas águas, que é um ato público de que você entregou teu coração verdadeiramente a Cristo. É um ato público. Simplesmente assim, porque antes desse ato tem que haver uma entrega verdadeira. E foi isso que nós identificamos na vida da Manu. Foi muito especial. Depois, o Anderson segue falando na mesma página 110, tá? Pois são os primeiros, os pais, né? Pais são os primeiros discipuladores dos filhos. O exemplo de uma vida devocional consistente, o ensino da palavra de Deus e a prática do amor ao próximo são formas eficazes de transmitir valores eternos. Cara, aqui vai entrar a mesma frase de ontem. Não cabe no treinamento de filhos dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então os pais como discipuladores, inclusive o Anderson tem uma ministração acho que é do ano passado, no YouTube, no canal da CTF, que é Meu Filho, Meu Discípulo. Eu acho que é mais ou menos assim o nome, né? Meu Filho, Meu Discípulo. Que ele traz esse conceito de discipular, de... Essas horas buga o cérebro, tá? De discipulado paterno, materno, né? O discipulado dos pais para com os filhos. E isso não tem como dizer faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Tu tem que viver. E essa é a diferença. É isso que facilita o jogo. É isso que facilita a aplicação, o ensino, o treinamento. Quando você vive aquilo ali, você não precisa nem falar. Só por o seu filho andar com você, entender e ver a vida que você tem, diz assim, cara, eu também quero ter esse nível de vida. Não estou dizendo a mesma vida, mas esse nível de vida, de relacionamento. As meninas têm bem claro um exemplo de casamento, não perfeito, mas um exemplo a ser seguido. Tenho total segurança de falar isso para qualquer pessoa, principalmente para nossas meninas. E a Letícia fala isso principalmente para Manu, que já está grande, né? Olha, minha filha, tu tome uma decisão e encontre alguém no nível do teu pai. E isso faz com que tenha um ambiente propício, né? Porque um dos problemas é quando principalmente as meninas não têm um ambiente saudável, muito pelo contrário, um ambiente problemático, agressivo, cheio de bagunça. Elas querem casar logo, não porque elas encontraram o amor da vida delas, mas porque elas querem sair de casa. E isso é muito comum em ambientes familiares desestruturados.
Não que eu quero que as minhas filhas fiquem em casa, muito pelo contrário, aquela casa bom. E nós temos o coração bem alinhado nisso. Mas elas têm que ir no tempo certo, no momento que elas estiverem convictas e tomarem a decisão, encontrar a pessoa certa e tal. Isso também não pode ser muito tarde lá, né? Mas tem que ser saudável esse processo. E elas mirarem, eu digo por nós, um casamento nesse perfil, daqui para cima, né? Daqui para cima. E é isso que a gente vê, né? Sobre discipular os filhos, através de exemplo, através do convívio e, claro, dos ensinamentos, da condução, né? Uma jornada aí. Lá no fim da página 110 ele diz assim: a fé também oferece um senso de propósito e pertencimento fundamentais para o bem-estar emocional. Isso é muito legal, porque o convívio de fé, o convívio cristão, o congregar, que é estar num grupo, né? Que é ser igreja. Eu sozinho sou um filho amado por Deus, fui chamado para governar sobre a terra. Esse é eu sozinho. Agora, eu e mais um, mais dois, daí nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. Não tem como eu sozinho ser igreja. Precisa ter comunidade para ser igreja. Precisa ser um corpo. E Paulo fala que um corpo bem ajustado funciona bem, que um é mão, outro é cabeça, outro é pé, né? Cada um tem uma função, porém é o mesmo corpo. E isso precisa de mais gente. Não tem como tu ser igreja sozinho. As pessoas, eu que sou a igreja de Deus. Não. É o congregar que é a igreja de Deus, que é a noiva de Cristo. Eu sozinho sou um filho amado e tudo certo, né? Falando de salvação, de relacionamento com Deus, é eu sozinho. E isso tem que acontecer. Isso é genuíno. Agora falar de igreja, né? De ser igreja, que é o conceito ali que Jesus vem trazer para uma visão de cristianismo, tem que ser 2, 3 ou mais, tá? Ali onde tiver 2 ou 3, eu estarei. Então esse é o conceito. Isso faz com que haja um senso de pertencimento a uma comunidade. E gera um senso de propósito, porque tu aprende, tu se desenvolve. E também traz como que ele diz aqui? Um bem-estar emocional, porque tu vive em sociedade de uma forma mais saudável. Então hoje as meninas estudam numa escola luterana, que é uma escola com princípios. Perfeita não, cheia de defeito inclusive, mas muito boa, principalmente quando se comparada às escolas públicas, que não tem princípios, não tem valores. Hoje, por exemplo, as gurias têm aula segunda-feira e toda segunda eles começam com o cultinho. É um culto para as crianças, na linguagem delas e tal, toda segunda-feira. Então eles louvam, eles cantam e tal, eles recebem uma ministração. Cara, isso são princípios, né? Rotinas, que é saudável. Melhor do que chegar na escola e aprender sobre baile e funk. É muito comum nas escolas públicas. A Manu já estudou muito em escola pública. Eu estudei muito em escola pública, mas eu vou falar assim, a apresentação do Dia dos Pais, que eu fui semana passada na escola das meninas. Muito top, muito legal mesmo. Mas eu me lembro de ir na apresentação do Dia dos Pais do tempo da Manu em escola pública. Cara, tinha umas partes, assim, umas danças que era muito estranha. Às vezes dava vergonha de ver, mas enfim, é a cultura. Então a gente desenvolve uma cultura, um ambiente social saudável, que traz um equilíbrio emocional, e ali também é propício para que as minhas filhas encontrem um futuro marido, né? Porque tem pessoas naquela cultura bem melhor. Não estou dizendo que vai dar certo, né? É certeza de tudo, mas é bem melhor do que encontrar lá num bailão. Não é verdade? O que é mais fácil? Encontrar um bom casamento dentro da igreja ou no bailão? Não quer dizer que não tenha casamentos que se conheceram na igreja e não deram certo. Assim como também tem casamentos que se conheceram no bailão e deu certo.
É mais raro, né? Mas os ambientes já vão te dar uma porcentagem de assertividade, tá? Quando o ambiente, é igual nos negócios que a gente vai falar daqui uns dias, né? É o ambiente, cara. Tu tá no lugar certo, com as pessoas certas, a tua chance de dar certo é muito maior. Beleza? Então tem a ver com essa dinâmica de fé aí, de prática de fé, que eu chamo que é a nossa vida religiosa, né? Que tem a ver com os rituais, né? Todo domingo eu estou na igreja, faço parte de uma comunidade de fé, ajudo nisso, contribuo naquilo. Então tem a ver com os rituais. A nossa vida é feita de rituais, né? Almoçar todo dia é um ritual. Na mesa, né? Com a família. Isso é um ritual muito bom. Muito bom. E muito saudável. Então, ir na igreja é um ritual muito bom, muito saudável. Enfim, claro que às vezes tu tá numa igreja, ou tu participou de uma igreja que te feriu, que é tóxica, vamos dizer assim. Eu já participei com alguns problemas assim. Eu tomo uma decisão e saio, procuro uma mais saudável. Porque são pessoas, não é perfeito lá. Tem alguns ambientes que são até prejudiciais mesmo. Mas nós temos que entender que é verdadeiro. É possível encontrar um ambiente saudável, de fé, de prática religiosa, onde que teus filhos vão crescer num ambiente saudável. Ainda por final, aqui na página 111. Cultivar um ambiente onde a fé é vivida de forma autêntica e amorosa contribui para o desenvolvimento de uma identidade sólida e de valores duradouros. Acabei de falar tudo isso, né? Até adiantei o comentário desse texto. Cultivar um ambiente. E tu não faz isso sozinho. Tu faz isso com outras famílias que têm os mesmos princípios e caminham com a mesma direção. Claro, daí tem a ver com a liderança daquele lugar, com o quanto você também contribui para que aquilo aconteça, né? Quando eu participava de uma outra igreja que era bem pequena, onde eu conhecia Cristo e tal, a Manu era pequena e chegou um momento que a gente olhou assim, cara, ou nós trocamos de igreja, porque não tinha um trabalho com crianças legal, era bem ralinho, bem ruim, ou nós nos envolvemos e vamos fazer a diferença para que haja um trabalho bom aqui com as crianças. E foi o que a gente fez. Nossa, a gente fez um trabalho, fomos construindo isso, né, aos poucos. Depois a gente se tornou liderança de jovens, que nós liderávamos 20 pessoas, que essas pessoas lideravam 150 crianças, adolescentes e jovens adultos, da idade de 0 até a idade adulta, né? Porque a igreja não tinha essa quantidade de membros, e toda semana tinha nessas idades o acompanhamento, as dinâmicas com essa galera, nos sábados e nos domingos. E crescemos muito, e foi um dos motivos que eu tive que sair da igreja, porque a gente cresceu mais que a igreja. E daí começou a dar problema, porque tinha uma liderança muito centralizadora e tal, e outras histórias, né? Mas enfim, a gente viu a importância, cara, de gerar esse ambiente. E hoje a gente participa, claro, uma igreja bem maior, tem 1.000 e poucos membros e tal. E nós optamos por não nos envolvermos em liderança direto, mas sim contribuir de forma pontual, estar junto na área das crianças. Poderíamos estar liderando, cara, poderíamos. Temos espaço para isso, temos confiança para isso, mas entendemos que não era o momento, né? Continuamos contribuindo, servindo, amando o local, mas entendemos que nós temos que estar liderando fora da igreja hoje, que é o que estou fazendo aqui nessa live, por exemplo, tá? Então é uma decisão nossa, sem se afastar da igreja, muito pelo contrário, continuamos contribuindo financeiramente, continuamos contribuindo, servindo, estando junto com a comunidade, mas não à frente, né, na liderança. Tem muita gente boa lá também. Eu sei que eu não estou deixando nada abandonado, diferente da igreja que era pequenininha, que precisava de alguém lá. Agora não, a gente sabe que tem gente melhores do que nós. Então tá tudo certo. Deixa pra tocar a ficha assim. E para encerrar, o respeito pela individualidade e o estímulo ao pensamento crítico são essenciais para que a fé seja uma escolha consciente e genuína. E aí que tá. Nós conduzimos nossos filhos, porque eles são nossos filhos, caminham conosco desde pequeno e tal. Nesses ambientes. Porém, a decisão, depois de seguir
nessa vida cristã e tal, é deles, cara, é deles. Não force, não obrigue, só construa um ambiente onde eles mesmos tomam uma decisão. Cara, é isso que eu quero pra minha vida. E eu vou dizer pra vocês, quando eu comecei a me envolver com uma igreja que eu conheci verdadeiramente a Cristo, eu parei e pensei, porque eu vim de uma família que ninguém vivia dessa forma. Eu parei e pensei, cara, se isso aqui tudo é loucura, nada a ver, isso aqui não existe, é uma mentira, mas eu mesmo assim, eu viver todos esses princípios, esses valores e tal, eu só tenho a ganhar. Eu só tenho a ganhar. Porque isso aqui é muito especial e diferente do que eu vivia. Agora, se isso aqui tudo mesmo é verdadeiro, Deus existe, esses ensinamentos são muito verdadeiros, cara, eu tenho muito mais a ganhar ainda. Não perdi nada. Então, foi a decisão simples que eu tomei. Cara, eu vou seguir, independente. Se é uma fantasia do homem, mesmo assim, eu só tenho a ganhar. Porque vale a pena viver por princípios de fé e construir uma família debaixo de princípios, certo? Então, e que seus filhos possam ter esse entendimento também. E eles tomem a decisão de viver dessa forma, através do exemplo e discipulado dos pais. Beleza? Vamos encerrar. O Tiago me escreveu que o ambiente faz a diferença. O ambiente molda, né? Tudo. O ambiente molda tudo. Esses dias eu ouvi o pessoal falando assim, se o Elon Musk não estivesse nos Estados Unidos, apesar de ele ser africano, né? Sul-africano, se ele não tivesse ido para os Estados Unidos, ele não teria sido o Elon Musk que nós conhecemos. Por quê? O ambiente nos Estados Unidos é propício para grandes mentes, pela liberdade, pelo potencial, por tudo, os acessos, tudo que proporciona um país daquela envergadura. Então, assim, cara, por mais gênios que tu é, se tu estiver num ambiente errado, vai acontecer alguma coisa, mas não tão potencializado quanto no ambiente certo. Beleza? Então, conduza seus filhos numa jornada de fé, num ambiente de fé. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti. E quero agradecer para essa galera aí que está conosco aí desde cedo. O outro pessoal que vai olhar depois, mas que também está assimilando e está desenvolvendo esses conceitos, esses princípios. Que o Senhor abençoe a próxima geração através dos seus pais. Que nós tenhamos pais maduros o suficiente para conduzir os seus filhos de uma forma a discipular os seus próprios filhos. E que o ambiente de fé possa ser o ambiente onde eles tomem a decisão de conduzi-los. Que o ambiente da tua igreja, Senhor, da tua família da fé, possa ser um ambiente saudável, onde eles possam conduzir os seus filhos. Então, nos dê maturidade, Senhor, para desenvolvermos uma igreja madura, saudável e com um ambiente propício para essas crianças crescerem. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Amanhã damos sequência aí. Que hoje vamos cebolear para neve. Valeu.